Sem dúvida, vamos falar então da sabatina de Gabriel Galípolo para a diretoria do Banco Central, que acontece hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Vamos conversar agora com Rogério Araújo, que é economista, líder econômico aí pela Harvard University e também ex-professor de pós-graduação do IBE, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, prazer tê-lo conosco. Obrigado, Marcelo, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, nós falamos justamente dessa questão da indústria, do agronegócio, mostrando toda a sua pujança, de fato aí, e também, claro, as mudanças necessárias, o Banco Central sendo muito acusado aí de um inibidor do atual crescimento brasileiro, ao mesmo tempo recebe todo o forte apoio no mercado financeiro, garantindo que se não fosse desta forma o Brasil estaria muito pior, que os Estados Unidos, União Europeia estão com as suas inflações bem elevadas, justamente porque não fizeram esse movimento antes. Como é que o senhor avalia também essas mudanças aí previstas ao Banco Central e a expectativa, claro, aí desse viés de baixa no segundo semestre, professor? Marcelo, o que eu vejo, a política do Banco Central, da forma que foi feita, da forma que foi conduzida, extremamente certo. Já falei aqui, inclusive na Jovem Pan, que eu acredito que o Campos Neto fez isso de forma assertiva, é uma forma de levar a economia responsável, com qualidade, com conhecimento técnico. Manter a taxa de juros em 13,75 não é uma vontade política, não é uma desavença contra o governo federal, não é briga de qualquer tipo. É técnico e por isso a gente está tratando da inflação. A inflação, já disse também, que é como febre, né? A inflação ela só aparece porque nós temos gastos excessivos, nós temos descontrole econômico e aí aparece a inflação. E o Campos Neto e o Banco Central, na sua presidência, fez isso muito bem, né? Conduziu isso de forma totalmente técnica, totalmente profissional, sem nenhum resquício de que, olha, eu acho, não teve eu acho, não teve eu quero. Sim, teve uma condição técnica operacional que deu essa condição. Quanto a gente estar à frente da Europa, isso mostra a responsabilidade que o presidente atual do Banco Central tem. Que ele fez uma política de responsabilidade, ele assumiu a responsabilidade de controlar a inflação e melhorar a economia, e nós só temos uma ideia de que a inflação vai melhorar o ano que vem e teremos uma taxa de juros melhor o ano que vem. Vai ter uma melhora em 2025 e 2026 porque a política econômica foi feita do jeito certo. Né? Galípolo indo pro Copom, pro Banco Central, não muda muito, porque ele é uma pessoa dentro de um conselho. Agora, que isso vai ser utilizado, né, do Ayrton Santos e do Galípolo ir para lá, como palanque para o governo dizer, olha, depois que a gente colocou duas pessoas dentro do Banco Central, a taxa de juros começou a cair, quando na verdade não é a realidade. Né? Se a taxa de inflação, inclusive o núcleo da inflação, não baixar, até a próxima reunião, não vai ter queda nenhuma na taxa de juros. Isso eu tenho certeza porque eu penso igual e sei do conhecimento que o Campos Neto tem sobre isso. Professor Rogério Araújo, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Professor, bom dia, satisfação revê-lo aqui na Jovem Pan. Professor, muito se fala que esse período que Galípolo vai passar agora no Banco Central, na verdade, é uma preparação para que ele possa ser o indicado do presidente Lula para a sucessão de Campos Neto. Qual a expectativa que o senhor teria para uma futura indicação de Galípolo? O senhor entende que Galípolo é um nome adequado para esse tipo de tarefa, que ele tem condição de seguir a linha já adotada por Campos Neto, fazendo naturalmente alguns ajustes? Qual que é a sua avaliação com relação a esse nome? Eu acho que o Gabriel Galípolo tem conhecimento técnico, sim, Vilela. Eu acredito que ele tem conhecimento para trabalhar, ele trabalhou em bancos privados, trabalhou muito bem, inclusive tem conhecimento técnico para isso, para continuar esse trabalho. Aí depende muito se ele vai querer levar isso de forma com o conhecimento que ele tem, ou se ele vai abrir mão para um espaço mais político, para uma decisão de quem o indicou. O que eu estou vendo na sabatina é que parece que ele está mais inclinado para o lado político do que o lado técnico, pelo menos nos discursos que ele está fazendo lá na sabatina. Isso traz uma ideia de que possa ser que ele não venha atuar tão técnico quanto Campos Neto, mas eu acho que não afasta a qualidade do Galípolo de ter conhecimento, de ter ferramentas para isso e saber usar as ferramentas na presidência do Banco Central. Eu acredito que é um período de maturação também, ele vai ganhar experiência com isso, ele vai ganhar vivência dentro do Banco Central, e aí podemos ter um presidente não tão técnico quanto o Campos Neto,
mas que siga o ramo técnico, sim, que siga o conhecimento técnico. Eu acho que ele é uma pedida dentro do que o governo propõe. Eu acho que ele vai ser não tão flexível quanto o governo espera, mas que vai atender alguns anseios da política que temos aí agora. Então, nessa visão, professor, o senhor acredita que houve uma ampla autonomia para Campos Neto e esse cenário pode ser diferente em relação aí a Galípolo, ele pode ter uma maior interferência política do presidente que o indicou? Sim, eu acredito sim, Marcelo, que ele vai ter uma interferência a mais, ele está mostrando isso na sabatina, né? E assim, a política que o Campos Neto colocou no Banco Central, ela é extremamente importante para a nossa economia. Essa autonomia do Banco Central, ela é muito boa por isso, porque você traz um presidente indicado por outro antecessor e que ele continua a sua política indiferente do que está acontecendo no governo, e ele vai trabalhar de forma técnica em prol daquela que é a função do Banco Central. Controlar a economia, ter uma taxa de juros que deixe competitiva a indústria, o comércio, a área de serviços. E se fosse tão ruim a política que o Campos Neto está fazendo, nós teríamos uma queda na Bolsa de Valores. O mercado estaria fugindo, tirando o capital do Brasil. Enquanto, na verdade, se eu olho para o final de abril, começo de maio, eu vejo uma alta no mercado financeiro brasileiro de 15%. Então, o mercado financeiro vê isso como bom, como algo que vai trazer uma tranquilidade e uma lucratividade futura. E isso é Campos Neto na presidência. Talvez tenhamos isso com menos intensidade ali pelo Galípolo. E aí a gente vai colher o fruto lá na frente. Precisamos saber como é que vai ser. Professor Rogério Araújo, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco, analisando todo esse cenário. E, é claro, voltaremos a conversar. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Vilela.